Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quarta-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Estudantes e professores de algumas cidades brasileiras realizam desde cedo manifestações contra os bloqueios de verbas para a educação. O MEC anunciou a redução de 30% dos recursos às universidades. Segundo o governo federal, a queda na arrecadação obrigou a contenção de recursos. Em São Paulo, alunos e professores protestaram segurando cartazes que criticavam, além dos bloqueios na educação, a reforma da Previdência. No Rio de Janeiro, universidades e escolas suspenderam as atividades hoje. Alunos do Colégio Pedro II fizeram manifestações contra a medida. Estudantes de Belo Horizonte também se manifestaram contra os cortes. Alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica se concentraram às 7 da manhã para um ato na Avenida Amazonas, no bairro Nova Suíça. Em Salvador, escolas públicas e particulares amanheceram sem aula nesta quarta-feira. Em Fortaleza, um grupo de estudantes do Ceará bloqueou a Avenida da Universidade, no bairro Benfica. O ato começou por volta das 5 da manhã e os participantes seguravam faixas e cartazes. Estudantes de outras cidades também estão se mobilizando contra as mudanças na educação. E agora vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. O ar frio de origem polar também vai continuar predominando sobre praticamente todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, grande parte do estado de Mato Grosso do Sul, oeste e sul do estado de Mato Grosso, sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Mas sobre esses locais a temperatura não deve ficar tão baixa quanto na madrugada desta terça-feira. As pancadas de chuva ainda vão acontecer de forma frequente devido ao contraste de temperatura todo o centro-norte do estado do Amazonas, também sobre áreas do estado de Roraima, oeste e sul do estado do Pará, até áreas do centro-norte do estado do Tocantins, incluindo a região de Palmas. Mas deve chover apenas com rápida intensidade a qualquer hora do dia sobre a região do Rio Grande do Norte, da Paraíba, grande parte do estado de Pernambuco e também sobre o estado de Alagoas. As pancadas de chuva também acontecem desde cedo devido à circulação de um sistema de alta pressão por toda a faixa leste da região sul do país. Nesses locais não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva com forte intensidade em alguns momentos. As pancadas de chuva devem acontecer entre a tarde e a noite em praticamente todas as outras áreas do Brasil, mas devem acontecer de forma extremamente isoladas. Agora falando sobre as temperaturas, a mínima em Campo Grande nesta quarta-feira vai ser de 12 graus, a máxima vai ser de 25 graus. Em Porto Velho a mínima é de 20, a temperatura chega aos 29 graus. Em Salvador, mínima de 24, máxima de 28 graus. E se você quer acompanhar a previsão na sua região, é só acessar o site da Climatempo. Até mais! Após forças de segurança bloquearem o acesso ao parlamento, único poder controlado pela oposição, o autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, criticou o presidente Nicolás Maduro. O líder de oposição da Venezuela, Juan Guaidó, criticou a postura das forças de segurança do presidente Nicolás Maduro. Deputados denunciaram que as autoridades bloquearam nesta terça-feira os acessos ao parlamento em Caracas, horas antes de uma sessão para discutir o indiciamento de legisladores por uma insurreição militar fracassada. Hoje, e a denúncia é ante o mundo. Hoje, em denúncias diante do mundo, significa que estão tratando de fechar, através de suas ações, o Parlamento Nacional, o único órgão legítimo reconhecido pelo mundo. A rebelião foi liderada por Guaidó e Leopoldo López, libertado da prisão domiciliar pelos insurgentes e que mais tarde se refugiou na residência do embaixador da Espanha. A Assembleia Nacional é o único poder que não apoia Nicolás Maduro e foi declarada em desacato pela Assembleia Constituinte, que governa o país com poderes absolutos e assumiu as funções parlamentares. Nesta terça, Maduro compareceu a um desfile militar para agradecer aos membros das Forças Armadas que permanecem fiéis ao governo. A Estátua da Liberdade, símbolo mundial dos Estados Unidos, ganhou um museu dedicado à sua história. Vamos ver.
O prédio de 2.400 metros quadrados fica na Ilha Liberty, no porto de Nova York, e vai ser inaugurado na quinta-feira. Acho que o significado da estátua muda de pessoa para pessoa, mas ela sempre quer dizer boas coisas, democracia, liberdade, conta Stefan Brigante, presidente da fundação que cuida da estátua e da Ilha Liberty. Inclusion. A França ofereceu a obra aos Estados Unidos em 1876, em homenagem ao centenário da independência norte-americana. Localizada ao lado do que já foi o principal posto de imigração dos Estados Unidos, a estátua se tornou um símbolo da abertura do país a quem buscava uma vida melhor. É um dos monumentos americanos mais populares, com 4,5 milhões de visitantes por ano. No museu, de entrada gratuita, será possível observar objetos históricos, como a tocha original da estátua, substituída em 1985. O telhado foi construído para que turistas possam ver a cidade de Nova York como um imigrante na proa de um barco, sendo recebido pela estátua. Para encerrar, faz mais de 6 meses que a Prefeitura de São Paulo não autoriza o trabalho de novos ambulantes nas ruas da cidade. A emissão dos certificados foi suspensa porque o sistema está passando por um processo de modernização. Vamos conferir na reportagem. O cardápio é variado. Em cada esquina um prato diferente. Lanches, frutas e até yakisoba. Todos os dias milhares de pessoas fazem as refeições nas ruas da maior cidade do país. Um público que pensa mais no preço e na facilidade do que na qualidade dos alimentos. Sempre que eu venho para São Paulo fazer compra, eu como aqui. Agora, comer na rua, o senhor não tem nenhum temor? Aqui o senhor confia? Eu confio. Desde quando eu como aqui, nunca aconteceu nada, graças a Deus. E é gostoso? É gostoso. Tem lugares que é inviável de você comer, porque você, só no olhar você vê que não passa um ar de limpeza para você, daí você não come. Aqui não, aqui o senhor tem confiança. Beleza, beleza. De acordo com dados do IBGE, cerca de 21 mil ambulantes vendem comida nas ruas de São Paulo e nem 5% são regularizados. E essa situação ficou ainda pior nos últimos meses. Para poder trabalhar nas ruas, o ambulante precisa de um documento chamado TPU, Termo de Permissão de Uso. Só que desde novembro do ano passado a Prefeitura não liberou mais nenhuma licença. E a saída para muitos tem sido atuar na informalidade. O Júlio trabalhou 5 anos com um trailer de hambúrguer. Chegou a investir R$50 mil e tinha 8 funcionários. Mas sem licença, achou melhor fechar o negócio. Você quer trabalhar, o governo não deixa você trabalhar. Mesmo assim, você continua indo trabalhar. E aí eles te pegam trabalhando, te tiram sua mercadoria, às vezes usam de violência. E é triste, né? Porque você volta para casa sem o dinheiro do aluguel e com a cara roxa algumas vezes. Mas tá aí, né? Estamos na luta. Já o trailer do Moron tem licença para funcionar e é bastante conhecido na rua 25 de março, no centro da cidade. Ele serve lanches e salgados aqui há mais de 10 anos. Para o Moron, o processo tem mesmo que ser rigoroso. Eu mexo com comida, é alimentação. Se você não tiver essa confiança de estar até mim aqui na rua, eu acho que tem que ser mais ainda porque estamos falando de alimentação. Isso é muito perigoso, tem que ser tomado o maior cuidado possível que a gente puder. Eu tenho que fazer igual, eu gostaria de ser. O que eu faço em casa é o que eu faço para vocês comer. Se eu não fizer, você não vai retornar. Se você não retornar, eu não vivo. Em dias de pico, o Moron chega a vender 20 mil coxinhas aqui. Uma clientela fiel, que sempre volta. Aqui em São Paulo mesmo, que eu sou de Limeira, eu só como aqui toda vez que eu venho. Outro lugar eu não como. Quais as vantagens de comer num lugar assim, num trailer? Olha, primeiro é o preço. Segundo é o sabor. Né? Depende, às vezes você compra uma coisa cara, que eu já fiz, e não, a gente deixa no prato, né, filha? A gente deixa no prato. Você vai em restaurante ou vai em algum lugar fechado, pega fila, tem que esperar lugar. Então aqui já tá mais fácil, a gente já pega, já come, às vezes sai andando, comendo. A praticidade. Gostoso? Uhum. Informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!